Sejam bem-vindos a mais uma live do RPM Experience. Hoje nós temos um convidado muito especial, meu amigo André, que é gestor de consultoria. Ele é sócio da RPM Consultoria, um grande amigo, meu padrinho de casamento. Eu vou convidar ele aqui para participar, para começar a falar sobre um assunto muito importante, sobre liderança, né? Qual que é o papel do líder no desenvolvimento das pessoas dentro de uma empresa. Então eu vou chamar ele aqui agora para a gente começar a falar sobre esse assunto. Deu certo aí, André? Olá, Romário. Boa noite. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Boa live. noite, meu amigo. Bom demais? Muito bom. Tá preparado para falar de liderança O melhor hoje? assunto para a gente falar, né? Coisa boa demais, liderança. Importantíssimo nos dias de hoje. Você vive isso todo dia. A gente vive, né? Todos nós somos líderes. Seja dentro da nossa casa, Bom seja da nossa família, do demais. nosso trabalho. Todos nós fomos chamados para ser líder. Só que algumas pessoas ainda não se atentaram a isso. Algumas pessoas ainda estão esperando muito dos outros, né? Uma frase que a gente sempre fala no nosso treinamento de liderança é que todas as coisas que aconteceram no mundo só aconteceram por causa que tinha uma liderança atrás. E quando a gente fala todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também. Existem líderes que não foram pessoas boas, mas que souberam liderar, né? Mas isso já é outro assunto. Mas é legal a gente falar sobre isso porque a liderança está em tudo, né, Romário? Todas as pessoas que vão nos ouvir, tanto agora, ao vivo, quanto depois, elas também foram chamadas para ser líderes e precisam ativar isso. Show de bola. André, eu preparei algumas perguntas para fazer para você referente ao mundo da liderança. Lembrando que todas as perguntas que eu fizer vai ser em volta de um tema principal, que é o papel do líder no desenvolvimento das pessoas. E a primeira pergunta para a gente entrar para esse assunto, tem alguma diferença entre líder e gestor, na sua visão? Com certeza, Romário. Com certeza, muito boa pergunta. A gente fala isso também no nosso treinamento Liderança de Valor. O gestor é aquela pessoa que tem um cargo na empresa, um cargo a qual ele está acima de alguém, e essa pessoa ela é responsável por organizar os processos, por validar as coisas. Geralmente é a pessoa que dá o sim ou não. O gestor geralmente é aquele que resolve problemas, é o gerente. Ah, eu não consegui resolver algo, chama o gerente. Sempre aquela pessoa que dá a cartada final. Só que o líder é diferente, Omar, porque existem líderes que não são gestores, e existem gestores que não são líderes. Como? Líder é aquela pessoa que está em constante desenvolvimento do outro. O líder é aquele que vive em função do outro. O líder é aquele que quer ver o outro crescer, quer ver o outro dar certo, quer ver o outro frutificar. Existem gestores que apenas querem ver o negócio dar certo, mas não quer ver a vida daquelas pessoas em específico dar certo. O líder já é diferente. Atualmente, nós temos no nosso mercado muitos gestores até muito bons, que estão fazendo um bom trabalho e a empresa está crescendo e os segmentos estão cada vez aumentando, beleza. Mas como que está a qualidade de vida das pessoas que trabalham com essa pessoa? Das pessoas que trabalham diretamente para esse gestor? Será que essas pessoas também estão crescendo? Será que essas pessoas estão evoluindo? E aí é onde a gente fala que tem um líder. O líder é aquele que desenvolve pessoas. Você falou aí a questão do papel do líder no desenvolvimento das pessoas, é totalmente isso. O líder está voltado para pessoas, enquanto o gestor está voltado para os processos ou para a empresa como um todo. Então, você considera que o líder ele tem um papel muito grande no desenvolvimento de um ser humano. Com certeza. Eu creio que um dos maiores papéis do líder é exatamente desenvolver o ser humano. E hoje no mercado de trabalho, nós temos gestores, pessoas que têm cargo de liderança, que estão preocupados com os números,
e talvez não estão desenvolvendo Sim. pessoas. Por isso, nós não podemos nomeá-los como líderes. Exatamente. Por isso é importante, assim, eu comecei essa live falando que todos são líderes, né? Só que nem todos assumiram esse papel. Então, às vezes, a pessoa está no papel de gestor, mas ela ainda não assumiu o papel de liderança. E fica claro, para a gente entender isso, Romário, porque a gente passa por muitas empresas e tem muitos empresários ou gestores que comentam com a gente frases como assim, ó, eu não preciso saber da vida pessoal do meu colaborador. O problema da casa dele é da casa dele, não é problema aqui da empresa. Eu estou preocupado com a empresa, não estou preocupado com ele. Precisa fazer hora extra, ele tem filho, mas eu estou preocupado com a empresa que está precisando. Então, nessas frases, a gente já consegue identificar se ele é um gestor que está falando ou se é um líder que está falando. E ainda fala, eu não quero que ele fique trazendo coisa de casa para a empresa, não. Aqui eu não sou psicólogo, eu não sou pai, mãe, eles que resolvam isso lá fora. Algo desse tipo, né? Show de bola. Muito bem respondida a primeira pergunta. Então, existe uma diferença muito grande entre líder e gestor. Gestor olha para resultados, líder olha para o ser humano, olha para o desenvolvimento. Agora, vamos pegar ali o cara que está buscando ser líder, o cara que já encontrou o chamado dele. Ele já entendeu, então, que ele tem um chamado de liderança. Esse cara, quais são os erros que ele pode cometer na liderança, aí, no buscar desenvolver o outro? Romário. Muito boa pergunta. Quando a gente vê assim, a pessoa que está buscando, né, o cara que ele quer ser líder, vamos deixar esse perfil de mau líder ou de gestor por fora, vamos deixar só o líder. O líder que ele está procurando, às vezes ele pode cometer o erro dos extremos, que é ou ser aquele cara que assume o serviço tudo para si e não deixa a sua equipe trabalhar, aquele centralizador que não deixa as pessoas fazer o serviço e apenas ele vai fazer o serviço. Isso é um erro muito grande. Só que também tem um outro erro que é, essa função é sua, não me chame. Não me ocupe. Não venha falar comigo. Essa tarefa é sua. São os extremos. Ser centralizador demais ou ser permissivo demais. O líder, ele é um mediador entre as coisas que estão acontecendo. Eu desenvolvo alguém para que ele possa fazer tal função, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha de desenvolvê-lo. Então, o líder, ele tem a função de desenvolver, enquanto a equipe tem a função de executar. Então, erros graves aí que muitos líderes cometem é exatamente cair em um desses dois extremos. Tem também um outro, Romário, que é a questão do líder, ele liderar todo mundo da mesma forma. É aquele líder que a gente vê isso muito em família. Quando um pai ou uma mãe fala assim, eu tenho 3 filhos e eu cuido dos 3 do mesmo jeito. Está errado. Está errado porque a liderança ela tem que ser individualizada. Quando eu não consigo enxergar o meu liderado como um ser individual, eu não entendo as suas dores, eu não trato as suas dores, eu não entendo os seus pontos de melhorias e eu não consigo desenvolvê-lo. Então, eu ter um único modelo de liderança e eu agir igualmente para todos, isso também é um erro muito grave que muitos líderes cometem. Então, eu vou aumentar R$300 para esse aqui, vou aumentar para o outro também. Mas, às vezes, o outro não merece. Então, assim, a gente não cria a meritocracia, né? A gente não desenvolve essa questão de mérito dentro da empresa. E aí você está sendo, por medo de ser injusto, por medo de ser injusto com o cara que não produz, você é injusto com o que produz. Olha pra você ver. Quando você faz. E você falou também dos extremos. O cara, ele fica muito no pé, fica acompanhando tudo, ou delega tudo, ou ele pega tudo para fazer, ou ele não pega nada para fazer. Esses extremos também atrapalham na liderança. Então, eu vou delegar, confio, já desenvolvi, só que eu não confere. Aí quando chega um boleto da Receita Federal, chega uma conta que eu não estava sabendo, por quê? Porque delegou excessivamente e não conferiu. Então, por mais que ele está desenvolvendo, ele ainda tem que conferir o trabalho, né? E tem assim, uma régua para medir isso aí? Quanto mais a pessoa está desenvolvida, menos eu preciso acompanhar, conferir, como que é essa parte? A gente tem uma ferramenta que é a liderança situacional, entrando numa parte um pouco mais técnica, mas na prática a gente fala muito aqui na FPM.
Tem liderados que você tem que acompanhar de pertinho, assim, ó, de olho no que ele está fazendo. Porque ele precisa de um alto nível de acompanhamento, de direcionamento. Tem liderado que eu preciso direcionar tudo que ele vai fazer. Ó, depois disso você faz aquilo, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Agora tem liderados que já estão desenvolvidos, que eu vou acompanhar ele com 1 metro de distância. Tem uns que são com 100 metros, tem um que é uma ligação por semana. Então depende sim, depende do nível de maturidade e desenvolvimento que aquele liderado está para realizar aquelas funções. Então é aí que a gente fala também que tem que ser visualizado, Romário, porque tem o liderado que já sabe executar a função. Eu vou ficar falando na cabeça dele, ele vai achar que eu sou um chato. Agora tem um liderado que ainda não sabe executar. Se eu não ser claro, se eu não passar as informações corretas, ele não vai conseguir fazer o trabalho. E vai pensar que ele é ruim. Não é. Eu que não passei as informações corretamente. Então a gente precisa sim enxergar níveis diferentes nos liderados e poder ter essa balança equilibrada em relação a como que eu vou falar com cada um. Uma coisa que a gente já sabe é que o líder ele não pode ser 100% bonzinho, né? Tem essa questão aí que, vamos dizer assim, mudando de assunto para outra pergunta agora, o líder ele não pode ser 100% bonzinho. Porém, ele também não pode ser o carrasco, ele não pode ser o cara que fica aí, então, cobrando demais, chicoteando demais. Tem alguma forma de equilibrar essa questão de cobrança por resultado, metas, números, e ao mesmo tempo eu equilibrar a questão de desenvolvimento pessoal, vou acreditar no ser humano, a pessoa vai desenvolver, vou focar no longo prazo. Como eu equilibro essa parte? Legal. Romário, quando você fala de cobrança, eu entendo por cobrança algo que foi combinado antes e não foi realizado. Então, o que é a cobrança? Olha, eu pedi para um colaborador fazer tal relatório. Ele não fez, eu preciso cobrar ele. Por quê? Porque ele não fez. Eu acredito que quanto maior o nível de alinhamento e clareza na passagem das informações, menos vai ser necessária a cobrança. Então, como equilibrar isso? Desenvolvendo mais. Desenvolver a pessoa. Ser claro, passar as tarefas com um norte, com um procedimento ok. Dar prazo. Acompanhar se aquela pessoa está no prazo. Enquanto eu estou acompanhando, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Hoje é quarta-feira, nós precisamos de um relatório para sexta-feira na reunião. Eu vou e delego para um colaborador para que faça esse relatório até a sexta-feira. Até aí não teve cobrança nenhuma. Eu apenas passei o serviço e alinhei com ele. Amanhã eu chego nele e falei, fulano, relatório está conseguindo fazer? Está com alguma dúvida? Tá certo? Está precisando de ajuda? Não, tudo certo, beleza, vou fazer. Tá, até aí também não teve cobrança. Teve acompanhamento, teve follow-up. Na sexta-feira não fez, aí precisa ter cobrança, Romário. Porque aí ele já quebrou princípios de confiança, princípios de agilidade, princípios de necessidade. Então, nesse ponto tem que ter cobrança. Só que o que a gente vê na prática? Pessoas que cobram muito sem dar suporte. Pessoas que só cobram, só cobram, só cobram. Pessoas que é só xingamento, é só humilhação, é só pressão. Esse ambiente não tem desenvolvimento. Porque um ambiente para ter desenvolvimento, ele tem sim que ter cobrança. Mas, igualmente, ele tem que ter amor, ele tem que ter companheirismo, ele tem que ter cumplicidade. Eu lembro uma vez que você me falou isso, Romário, que a gente estava falando aqui na RPM sobre fazer atividade física, sobre exercício, e você comentou uma vez, em uma reunião, que você falou assim, olha, ninguém parou para pensar na individualidade nossa, se eu consigo ou não fazer atividade física nesse horário. Porque é o horário que eu estou buscando meu filho na escola, é o horário que a minha esposa não está em casa, e nesse horário eu não consigo fazer atividade física. Então a gente colocar uma regra para todo mundo fazer atividade física nesse horário, não está olhando para a minha realidade. Você lembra isso que você comentou um dia? Ou seja, como que eu vou cobrar o Romário fazer uma atividade física, por exemplo, que aconteceu lá no ano passado? Como que eu vou cobrar o Romário de fazer uma atividade física se eu não sei da realidade dele? Então você perguntou aí, como equilibrar a questão de cobrança e desenvolvimento? Primeiro, o foco está no desenvolvimento. A cobrança ela acontece quando houve falhas no desenvolvimento. A cobrança vai ser uma ferramenta para desenvolver uma pessoa.
Porque existem pessoas que vai ter que ser desenvolvidas na cobrança, assim. Pessoas que vai ter, precisa de um trampo, precisa de um chacoalhão. Só que não é todo tempo. A gente fala também, no nosso treinamento de liderança de valor, que o desligamento é uma ferramenta da multiplicação de equipe. Ué, como que o desligamento é uma ferramenta para multiplicação de equipe? Porque às vezes é necessário você tirar o ruim para que o bom cresça, Romano. Às vezes é necessário você tirar alguém que não está valorizando a sua cultura para que a sua cultura fortaleça. Então, assim como o desligamento é uma ferramenta para multiplicação, a cobrança também é uma ferramenta para o desenvolvimento. Só que só desligamento não multiplica equipe nenhuma. E também só cobrança não vai desenvolver ser humano nenhum. Lembrando, Romário, que desenvolver uma pessoa não tem nada a ver com ser bonzinho. Nossa, mas vocês é bonzinho demais. Nossa, vocês amam o ser humano. Sim, a gente ama. Mas a gente ama tanto que a gente é capaz de falar coisas duras para os nossos colaboradores. E a gente fala coisas duras. Coisas do tipo, olha o seu cheiro de corpo, passa um perfume mais forte. Você está indo atender cliente, você ficou suave, seu cheiro não está bom. A gente já teve esses alinhamentos aqui na RPM. A gente já teve alinhamentos do tipo de, olha sua roupa, você não está passando a roupa, precisa passar. Olha seu cabelo, tem que cortar o cabelo. Coisas que é pessoal, mas a gente tem esse nível de alinhamento. Só que eu não enxergo que isso é nível de cobrança. Para mim, cobrança quando alguma coisa der errado. E se algo der errado, tem que ter cobrança sim. A gente tem que ir pelo nível de justiça. Se a pessoa fez certo, merecimento, parabéns, palmas. Se a pessoa fez errado, cobrança, alinhamento, feedback, o que a gente pode fazer para melhorar? Não é ser carrasco. Ser carrasco em momento algum. Resumindo, cobrança é uma ferramenta de desenvolvimento. Sim, mas não é a única. Também, depois de alinhado, depois de acompanhado, alinhou, acompanhou, a cobrança vai vir como um desenvolvimento. Exato. Também. Que, na prática, Romário, o que acontece? O empresário ele contrata um vendedor, passa 15 dias, o cara não bateu a meta, o empresário chega e cobra, e eu quero minha meta, mas não foi passado um treinamento, não foi alinhado, a pessoa nem sabe ainda qual que é o produto que vende, como que vende direito, e já está recebendo cobrança. E aí que está errado. Show de bola. Respondido. Agora, qual a principal responsabilidade de um líder? No desenvolvimento, né? Romário, para mim, a principal responsabilidade do líder é, primeiro, enxergar algo que o próprio liderado não está vendo. O líder ele é capaz de olhar para o liderado e ver algo assim, ver um futuro, ver um potencial, ver um talento aonde o liderado não vê. E além de ver, Romário, além de ter essa supervisão, tem até esse cargo, né? Supervisor. A supervisão do líder, ele precisa também traçar um plano para que o liderado se desenvolva. Então, qual que é o ponto de melhoria do Vinícius? O ponto de melhoria do Vinícius é tal coisa. O Vinícius ele vai se tornar um grande gestor, um grande empresário. Eu enxergo isso. Tá, e como que eu vou fazer o Vinícius sair do que ele está hoje para ele se tornar um grande gestor e um grande empresário? Eu preciso ter esse caminho. Eu preciso oferecer esse caminho para o meu liderado. Então, para mim, Romário, a principal responsabilidade do líder é garantir o desenvolvimento do seu liderado. Então, assim, o desenvolvimento liderado é responsabilidade do líder. Uma vez, o Raul ele até falou aqui dentro da RPM uma vez que o papel do líder é ver uma sementinha de desenvolvimento, de talento lá dentro da pessoa. Aí o líder vai lá, dentro da alma da pessoa, pega aquilo, né, e puxa para fora, né? Olha aqui, ó. Então o líder tem esse papel, né, de mostrar, de trazer as claras, de ter uma visão do que o outro não viu, de acreditar antes do outro acreditar, de ter uma fé, de ver uma autoestima no outro, de ver um potencial no outro. E esse o líder tem que buscar olhar isso e mostrar para o outro, e vender essa ideia também, Romário, né? Também. Quando eu tinha 15 anos, Romário, eu era extremamente tímido, extremamente assim, sozinho, isolado. E eu lembro que eu estava na igreja uma vez, num curso que estava tendo, e tinha vários jovens ali.
E o pastor que estava ministrando o curso, ele me chamou lá na frente para eu poder ler uma parte da revistinha. Eu tremendo, cara. Eu fui lá, morrendo de vergonha, li a revistinha ali. Aí na hora que eu fui sentar, o pastor me deixou eu sentar. Eu fiquei 1 hora na frente do público, assim, ó. E o pastor falou assim, não, você vai ficar aí, você vai me ajudar a dar aula e não sei o quê. E eu morrendo de vergonha, cara. Morrendo de vergonha, não sabia onde enfiar a cara. Extremamente tímido. Isso, eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 28 anos, Romário, eu sou pastor de ensino. Mas eu só sou pastor de ensino porque quando eu tinha 15 anos, que eu era muito tímido, extremamente vergonhoso, um pastor me viu o meu talento, viu ali um talento não, potencial, porque talento eu não tinha. Viu o meu potencial e começou a partir dali a investir em mim. Olha a importância de um líder na vida de uma pessoa. Então, eu estou falando em uma área da minha vida específica que aconteceu isso. O Raul já me desenvolveu várias coisas, por exemplo, hoje eu sou o gestor. Por quê? Porque o Raul enxergou isso em mim, coisa que eu não enxergava. Você até lembra quando eu fui ser gestor, eu falei, mas por que eu? Por que tem que ser eu? O Raul, não, vai ser você. Então, o líder, ele enxerga coisa que o próprio liderado não está enxergando. Para mim, essa é a principal responsabilidade de um líder. Só que não é só enxergar também, É a é visão, enxergar né? e criar um caminho para que a pessoa consiga chegar. Ele é o visionário e ele também cria o E plano de ação. acompanha e Ele garante que a pessoa chegue. caminha junto. Show de bola. E agora, a principal responsabilidade, então, é enxergar o potencial. Agora, como enxerga um potencial no ser humano? Essa aí, Como Romário, a gente vai precisar o de um líder tempinho faz a mais isso? para responder. Como enxergar um 3 horas. potencial? Primeiro passo, cara, eu acredito que é importar de verdade com o ser humano. Que é uma falha que a gente tem na nossa sociedade hoje. Uma sociedade extremamente individualista. Poucas pessoas se importam. Importar é trazer para dentro, né? Exportar é levar para fora. Importar é trazer para dentro. Então, o líder, para ele enxergar o potencial em alguém, ele precisa importar com a vida daquela pessoa. E importar com a vida de uma pessoa significa passar tempo com ela, entender a história de vida dessa pessoa, enxergar os detalhes da vida dela. Porque existem colaboradores que, igual eu falei, eu era extremamente tímido. Só que alguém viu em mim uma potência para falar. Como que ele fez isso? Como que ele enxergou? Conversando individualmente. Conversando individualmente, me ouvindo individualmente, ouvindo meus questionamentos. Pô, você pode ser um professor. Então, Romário, como que um líder ele consegue enxergar potencial? Se importar verdadeiramente com uma pessoa, passar tempo com essa pessoa, enxergar o que essa pessoa está fazendo, observar os padrões de comportamento dessa pessoa, observar os princípios que ela tem, observar o que essa pessoa já está plantando, observar o que as pessoas veem, o que os outros veem, os feedbacks, o que você tem ouvido falar. É um consultor nosso aqui, que já está com a gente há mais de 2 anos, e quando a gente foi contratar ele, a gente fez uma pesquisa. Ó, vamos entender o que as pessoas falam sobre ele. E todos falavam bem. Todos falavam bem. Não tem como você não enxergar um potencial numa pessoa que o ciclo social inteiro fala bem dessa pessoa. Então começa a ficar mais fácil você enxergar um potencial. Outra coisa, Romário, que é legal a gente falar sobre o potencial, é você já ter visto pessoas vencerem, ou você já ser uma pessoa que venceu, mesmo começando no nível improvável. Todo mundo aqui na RPM não começou em um berço de ouro. Todos nós temos uma mesma característica, que é começar numa família muito simples, numa família muito humilde e com princípios, e a gente consegue ver que muitos de nós já chegamos em um patamar que a gente nunca pensou em chegar. Então, hoje é fácil para a gente que já viveu essa jornada enxergar na vida de um jovem que está começando e ele consegue chegar também, porque a gente conseguiu. Então, ser referência, ser um exemplo de pessoa que já viveu, é mais fácil também para a gente conseguir pegar o potencial na pessoa. Se era uma pessoa que era viciada em drogas e hoje é uma pessoa que é bem-sucedida, ela consegue enxergar em pessoas que ainda utilizam ou usam drogas em algo para ser bem-sucedido também. Ela consegue enxergar isso porque ela já viveu também. Então, não é tão simples responder essa pergunta.
Eu falei aqui alguns detalhes, mas eu acredito muito que é estar próximo da pessoa, estar dentro da realidade daquela pessoa. Você tem mais algumas? Estar próximo é o principal, né? Porque tem a parte, eu vejo assim, o líder, ele pode, por estar próximo, ele pode enxergar facilidades e dificuldades do ser humano, do liderado. Então, se você enxerga com o Romário, ele é mais fácil, ele é melhor com coisas racionais, melhor com coisas, com números, ele é um cara mais metódico. Daí, você já consegue enxergar muitas possibilidades de fazer com esse Exato. talento, né? Não direcionar, verificar se existe algum cargo dentro da empresa, algum setor dentro da empresa que pode aproveitar esse talento e ajudar a desenvolver, a aflorar esse talento. Então, o talento tem que ser trabalhado também. Então, eu acredito que é isso. Você está próximo, você pode enxergar dificuldades e facilidades, e através das facilidades, a gente pode direcionar, treinar, regar, trazer à tona, né? E aí, sim, a pessoa vai se conhecer, vai ganhar autoestima, vai começar a aplicar mais aquilo que ela nem percebia. Exatamente. É um Olha aí, meu a ponto de vista também. Dani, ó. Então, Boa essa... noite, Dani. A Dani Fala, é um Dani, exemplo, cara, de pessoa que é de uma líder. baita líder, só que ela não enxergava esse potencial. Ela sabia que ela era uma Olha, pra você extremamente boa vendedora, mas ainda não tinha enxergado dentro de si a questão da liderança. É o Dani? E hoje é uma baita líder e também é uma baita vendedora. Mas teve um investimento, teve um desenvolvimento, teve cobranças, teve alinhamento, teve o amor. Eu acredito, Romário, que para a gente identificar um potencial nas pessoas, a gente tem que, de fato, amar o ser humano. A gente tem que estar com olhos bons. Você falou assim, ó, quando o líder ele está perto do colaborador, do liderado, ele enxerga pontos bons e pontos ruins. Se eu sou um tipo de pessoa que só enxerga coisas ruins no outro, eu não vou conseguir enxergar potencial nenhum. Então eu preciso me tratar como líder primeiro. E eu preciso conseguir olhar. A pessoa tem 1 milhão de defeitos, mas tem uma coisa boa. Eu acredito, Romário, que todo ser humano na Terra tem algo para ensinar para a gente. Todo. Independente do que seja, independente do nível dessa pessoa, ela tem algo para ensinar para a gente. E quando a gente tem essa mentalidade de que de todo mundo pode ter um potencial, fica mais fácil para a gente enxergar. A Dani colocou que, ó, graças à RPM, mas foi não, Dani. A RPM foi apenas um caminho, apenas um suporte, apenas algo ali para te ajudar. Foi graças ao seu talento, graças ao seu esforço, graças ao seu coração humilde, a ouvir feedbacks e dar resposta, porque não adianta nada a gente dar um caminho e a pessoa não seguir. E você foi a pessoa que seguiu, e graças a Deus e graças ao seu trabalho, você chegou. E para nós é uma honra poder participar dessa história de superação aí, que é a nossa grandiosa Dani. Ó, vamos aproveitar essa história da Dani. Tá, a Dani, um potencial que foi enxergado e hoje é uma realidade, né? Agora, como, como lidar com um colaborador, um liderado, que a gente está buscando desenvolver ele, mas ele não quer, ele não reage? Qual que é o papel do líder nesse sentido Olha, aí? Omar, muito, muito bom. Isso daí é bem disruptivo, essa pergunta. Porque assim, ó, tem aquela frasezinha, né? Eu não posso querer mais pela pessoa. Tem uma frase que o Raul usa muito. Eu quero tudo com quem quer tudo, eu quero nada com quem não quer nada. Eu quero correr com quem quer correr, eu quero andar com quem quer andar e eu quero parar com quem quer parar. O líder, ele não pode ser de modo algum, ele não pode querer mais do que o próprio liderado. Existem muitos momentos, Romário, que o liderado ele nem sabe o que quer. Beleza. Se o liderado não sabe o que quer, ele precisa de orientação, precisa de sensibilização, ele precisa de entendimento, ele precisa de buscar um autoconhecimento, ele precisa ouvir conselhos, porque ele não sabe o que quer. Mas depois que a pessoa já sabe o que quer, eu não quero ser desenvolvida nessa área, eu não quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com um número mesmo, eu não quero trabalhar com serviço, eu quero trabalhar em mão na massa. Se a pessoa ela quer e ela está incisiva, deixa ela aí. Não seja um importúnio na vida dessa pessoa. Eu falei que
desligamento é uma ferramenta de multiplicação. Então, assim, você vai dar um feedback para a pessoa, você vai tentar sensibilizar ela, você vai estar junto, você vai aproximar. Se ela não quer, não seja a pessoa chata na vida dela também. A gente precisa entender isso. Ô, Mário, tem um exercício que a gente faz aqui na RPM, que a gente fez pouquíssimas vezes, mas algumas vezes foi necessário, que é ir para o tudo ou nada com o colaborador. O que é o tudo ou nada? É aquela reunião, que daquela reunião ali, ou o liderado ele vai pedir demissão e vai embora, ou ele vai ser transformado. É depois que você já tentou fazer de tudo. Depois que você já deu feedback, depois que você já cobrou, você já foi bonzinho, você já foi chato, e a pessoa ela não está reagindo, ela está sendo resistente. Então, é hora de dar um choque. O coach ele fala para a gente sobre o forte impacto emocional. É o que mais causa a transformação e a mudança na vida de uma pessoa. É um forte impacto emocional. Uma pessoa que uma vez foi atravessar a rua e ela sofreu um acidente, agora toda vez ela vai olhar para o lado, porque ela já sentiu aquele forte impacto. É físico, né? E emocional é a mesma coisa. Então tem algumas pessoas que a gente não quer perder, tem algumas pessoas que a gente entende, vê potencial, e às vezes a pessoa não está vendo ainda esse potencial, a gente chega junto, num forte impacto emocional, numa reunião que, assim, ó, é tão intensa, mas tão intensa, que a pessoa só sai dali com dois caminhos, irmão. Ou ela vai embora, ou ela te ama e fica para sempre. E assim, ó, todas as vezes que a gente fez isso na RPM, até hoje, deu certo. A pessoa ficou com a gente, a pessoa se tornou sócia, a pessoa se transformou de fato. Então, assim, a gente entende que isso tem acontecido. Mas é arriscado. A questão é, Romário, será que compensa ficar investindo em pessoa que relutantemente não quer? Cara, você tem muito esforço. Eu perguntei, há uns tempos atrás, eu perguntei com um colaborador, um liderado meu, falei assim, fulano, eu estou investindo na sua vida, estou gastando tempo com você, lá em casa eu estou preocupado com você, eu vou na sua casa quando precisa, eu saio para tomar café com você, mas eu não estou conseguindo ter retorno da sua parte. Eu não estou conseguindo ver que você está evoluindo. A evolução está muito lenta e eu não estou gostando disso. Seja sincero. Por que eu preciso continuar investindo na sua vida? Porque, assim, será que é porque eu enxergo um talento que você não está enxergando? O que você quer? Toma uma decisão. A gente viveu o ano passado, Omar, o ano da maturidade aqui na RPM. A gente teve muita conversa dessa. É o ano de ser maduro, é o ano de ser homem ou menino. Você quer ser homem ou você quer ser menino? Porque mentes treinadas pegam conselhos e transformam eles em uma ordem. Então, se o líder está falando, faça isso. Ó, Romário, lembrando aqui, tem pessoas que estão chegando agora na live, lembrando que a gente começou falando que existem líderes e existem gestores. E a gente direcionou essa live para pessoas que querem ser líderes, para pessoas que amam pessoas, para pessoas que desenvolvem pessoas, para pessoas que entregam a vida pelos outros, o líder que se serve por último, o líder que está ali para ser um canal de bênção para uma pessoa. Se esse líder está entregando tudo para aquela pessoa e ela não quer, chega um momento que tem que parar. Não adianta. Chega um momento que tem que ir por tudo ou nada e falar, eu estou investindo tudo em você, você não quer, então a gente tem que separar. Porque é muita energia jogada fora. E assim, eu sou fruto desse all-in aí. Eu tive meus momentos de all-in de nada aqui na FM, né? Porque, e não por rebeldia, era por dificuldade de me transformar mesmo, de ter os comportamentos que era necessário ter. Eu tinha muito medo de falar com o cliente, tinha muito medo de ser firme, e a empresa precisava de um consultor mais firme. E aí, tem um momento que o Raul deu um all-in sobre esse assunto. O Romário precisa de um consultor firme. E aí, foi uma conversa muito, muito firme, muito forte. E ou ali, ou eu saía da empresa, ou eu continuava e melhorava. Graças a Deus, eu melhorei, né? Eu me desenvolvi nesse aspecto. Ainda, é claro que
fica fragmentos para trás, só que hoje eu percebo que eu consigo enfrentar o medo de falar, de, de ser sincero, de ser transparente. Antigamente era algo tão automático, era algo tão agradador, que eu não conseguia. Então, através de uma conversa mais firme, eu consegui perceber, cara, eu não posso agradar esse cara, eu preciso dar resultado para ele, o resultado vai vir da minha transparência, vai vir da minha cobrança. Se eu não cobrar ele, daqui a pouco ele começa a me cobrar. Então, eu comecei a entender o jeito certo de pensar e comecei a aplicar aquilo. Mas foi através de uma conversa que despertou isso. E agora, para a gente finalizar... Perdão, a gente tem no nosso treinamento de liderança de valor o maior exemplo de liderança de todos os tempos, que para nós é Jesus. Jesus rejeitou pessoas, Romário. Jesus teve pessoas que falaram assim, você não vai andar comigo, não. Para você andar comigo, você tem que vender tudo que você tem, toda a sua vida, deixa o seu pai enterrar os outros e vem comigo. Ah, não quero, então não precisa. Se o próprio Jesus ele rejeitou, mesmo oferecendo tudo que ele tem, tudo que ele é, dando a sua vida pelo ser humano, ele ainda rejeitou alguns. A gente começou aqui falando, ser líder não é ser bonzinho. Não é, vocês gostam muito das pessoas, vocês passam o pano. Pelo contrário, a gente não passa pano para ninguém. A gente ama, só que a gente é duro no amor. Então, assim, desligamento, all-in, ir pro tudo ou nada com uma pessoa. E, se possível, ir pro nada também, ó. Então não vai dar certo, então vamos romper por aqui. Isso também é uma estratégia para quê? Para gerar cultura, Romário. Para que pessoas que querem ser desenvolvidas, elas participem desse ambiente. Para que a gente vai ficar investindo em pessoa errada, sendo que tem pessoa certa querendo ser investida? Então chega um momento que tem sim de haver um rompimento, caso o líder já fez de tudo e o liderado já demonstrou claramente que não quer. Show de bola. Agora, para finalizar, André, para a gente fazer, vai ser a última pergunta, mas vai ser uma pergunta mais prática agora. A pergunta agora que você vai trazer é coisas que você faz no seu dia a dia, que funciona, que já funcionou, tarefas mesmo, tarefas de um líder. Hoje, se fosse para você falar, uma pessoa que está começando a se tornar um líder no mercado de trabalho, ele não tem experiência, quais são as tarefas, quais são as dicas práticas do dia a dia de um líder? Legal, Romário, vou te falar do que eu faço e também algumas dicas para quem está começando ou já é. Primeiro, ter uma referência e ouvir alguém. Porque eu não consigo ser líder se antes eu não sou liderado. Então eu estou o tempo inteiro conversando com o Raul, o tempo inteiro ouvindo o Raul, o tempo inteiro me inspirando. No meu pastor também, do mesmo jeito. Eu amo essas pessoas e eu costumo extrair bastante coisa deles. Perdi conselho quando eu não sei. Não é porque eu sou líder que eu sei tudo. Então eu peço conselhos. Outra coisa, Romário, pedir perdão quando erra. Eu já errei muito. Erra mais quem faz mais também, então eu sei que eu vou errar mais. E eu sou humilde o suficiente para pedir perdão, irmão, desculpa. Pedir perdão com o liderado meu. Já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo também. Sair da zona de trabalho. Ir, por exemplo, na casa de um colaborador, ir na igreja de um colaborador. Esses dias o irmão falou assim, vou dar aula em tal igreja lá, bora, vamos lá. E eu fui também, sou apaixonado em estar junto com os liderados. Esses dias atrás a gente saiu para ir para Santa Canácia junto. Isso é muito bom, estar junto com o liderado, é coisa que eu faço também, fora do meu ambiente de trabalho. Outra coisa é entender a vida da pessoa como algo integral. Hoje mesmo eu tive uma conversa com um liderado nosso que não estava fluindo tanto no trabalho e ele trouxe que a questão é dentro da casa dele. E aí? E se eu não entendo isso? Aí eu vou ter muita cobrança e não vai sair do lugar. Então, entender a vida da pessoa como um todo, conhecer o nome dos filhos, conhecer o nome da mãe, do irmão, tipo social, endereço. Isso parece bobo, mas muita gente que a gente conversa não sabe disso. Passar tempo. O Raul ele me ensinou algo que hoje eu vivo isso. Meus melhores amigos e até praticamente os únicos amigos que eu tenho, que eu convivo, são os meus liderados, são as pessoas que estão comigo.
São as pessoas aqui da RPM, é o Raul, é você, é a nossa equipe como um todo. Eu vivo isso na prática hoje. O tempo que eu tenho, que eu invisto, eu tenho um tempo que eu invisto com a minha família, com a minha esposa, mãe, tenho um tempo que eu invisto na minha igreja, mas assim, a maior parte do meu tempo está investida com liderados. A maior parte, até mais do que com a minha esposa, com o ministério ou qualquer coisa, a maior parte do meu tempo está envolvida hoje com liderado. Então, assim, algumas dicas práticas, você falou de algo que eu faço. Se tiver alguém que está começando, Romário, a primeira matadora é busca alguém como referência. Busque alguém. Tem alguém. Depois, cara, ame o ser humano. Procure amar o seu ser humano. Tenha enxergue as dores do seu liderado e busque sanar isso. Seu liderado trouxe essa situação com dificuldade em pagar as contas. Estou muito descontrolado financeiramente dentro da minha casa. Senta com ele, enxerga, entende. Não só fala assim, faz tal coisa e vai embora. Vira as costas, não. Eu não estou com dificuldade ali de, nossa, eu estou passando mal. Hoje aconteceu isso. Um colaborador nosso, São Paulo, inclusive, mandou mensagem falando que estava doente, estava passando mal. Eu falei, irmão, tem alguma coisa aí? Você quer um remédio? Eu estou aqui fácil, o cara está lá em São Paulo, mas eu estou preocupado com a vida dele. Então é importante isso, Romário. Tem as tarefas do serviço como um todo, que aí já entra uma parte mais de gestão e também de desenvolvimento de pessoas. Eu faço individuais com todos os colaboradores, com todos os meus liderados, normalmente. O que é individual? É uma reunião entre 40 minutos a 1 hora, toda semana que eu sento com o meu liderado para entender como que ele está, para acompanhar o PDI, o desenvolvimento individual dele, para avaliar uma avaliação de desempenho, um plano de carreira, o que ele pode melhorar, passar feedbacks, para ouvir como que ele está, quais são os fatores, às vezes para ouvir ele reclamar de cliente, porque a gente tem uma regra interna que é a questão do sigilo. A gente conhece muita coisa, a gente ouve muita coisa dos empresários, de empresas, as pessoas nem imaginam. Só que a gente não pode levar isso para dentro da casa, não pode sair falando isso no barzinho. Então, às vezes, o consultor ele quer apenas abafar, e não abafar. Aí tá ali, eu ouvindo ele no meio individual, dando apoio, ajudando, estamos juntos. Então, são algumas coisas que eu faço na prática. Tem também algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Por exemplo, um clube do livro. Colocar todo mundo para ler o mesmo livro, a ponto de desenvolver algo para aquela pessoa. A gente faz isso também. Uma coisa que eu tenho feito muito, quem segue no Instagram pode ver isso. Eu tenho chamado pessoas que têm vergonha de gravar vídeo para gravar vídeo comigo. Para quê? Para poder destravar essa pessoa. São coisas práticas. Eu tenho levado pessoas, liderados meus, para conhecer ambientes que eles não conheciam antes, para poder gerar experiências novas. Então, é muita coisa. Eu já peguei um colaborador nosso, um liderado nosso, saí andando com ele de carro, deixei ele andar no meu carro, na verdade, no carro da empresa, fiquei andando com ele a tarde inteira, para ele perder o medo de dirigir. Então, são várias coisas práticas que pode fazer no dia a dia. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas eu acredito que você pode ganhar aqui. Você tá doido aí? Você deu 20 dicas práticas para o gestor começar aí a aplicar na vida dele. Então, assim, você falou de reuniões individuais, de ir na casa do liderado, de gravar vídeo com ele, de, se precisar tirar alguns traumas dele, ajudar ele a tirar os traumas, levar em lugares que ele nunca foi para fazer ele enxergar um novo mundo, né, ter novas experiências. Muito bom. Você falou tanta coisa que eu nem decorei todas. Mas quem não decorou, quem não notou, a live vai ficar gravada e aí a gente assiste de novo. Mas parabéns. André, obrigado pela sua participação, né? Você somou muito aqui nessa live. Você é um cara muito sábio, né? Você é reconhecido aqui na RPM pela sua sabedoria, né? Por isso que você é líder. E aí agora hoje você jogou essa sabedoria aqui para o pessoal, né? Dos seguidores da RPM Experience, para os seus seguidores.
essa live vai ficar gravada, eu vou postar ela no YouTube também, e mais pessoas vão poder também se alimentar dessa fonte. Gratidão. Você quer dar uma mensagem final Eu para quero finalizar? agradecer a sua vida, cara. Te parabenizar. Você fez aí 5 anos de empresa. E o primeiro dia, quando eu cheguei aqui na RPM, eu cheguei perdido, parecendo um patinho feio, não sabia onde que eu estava. E você foi a primeira pessoa que pegou no meu braço, pegou na minha mão e falou assim, ó, vamos, faz isso daqui, você vai conseguir. E você foi a primeira pessoa ali, e eu levo certinho no primeiro dia. Eu vim numa reunião na sexta-feira, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, acabou 6 horas, todo mundo foi embora e você ficou conversando comigo até 8 horas da noite. Na segunda-feira, eu fui trabalhar, era até 6 horas da tarde também, você ficou comigo até 8 horas da noite. E ali, você me evoluiu, me desenvolveu, tirou muitos traumas meus. Então, hoje você falar que eu sou uma referência interna de sabedoria, isso aí tem dedo seu. Isso que é legal, Romário, porque você nunca teve um cargo acima do meu, mas você é líder. É um líder sem status. É um líder, às vezes, sem reconhecimento, mas é um líder que faz coisas que muitos que têm status e reconhecimento não fazem. Então, eu quero valorizar muito a sua vida, até deixar público isso, porque realmente eu sou muito grato à sua vida. Você é um grande homem de Deus, uma pessoa que sempre me ajudou muito, um irmão de causa mesmo. Eu tenho orgulho de fazer parte da mesma equipe que você. Tamo junto. Para não chorar aqui, vou finalizar a live, né? Tamo junto. Pessoal, gratidão por quem assistiu nós até aqui. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.